pode soltar o cinto, né? Para que a gente possa iniciar esse tempo de meditação na palavra de Deus. Nós estamos aí numa sequência de pregações falando acerca da importância de sermos eficientes. Na nossa ênfase é eficiência na vida cristã. Então, estamos trazendo vários estudos com vários pontos práticos, pontos objetivos para serem aplicados na nossa vida e que, se aplicados na nossa vida, certamente teremos uma existência abençoadora, teremos uma existência eficiente, eficaz em tudo aquilo que fizermos, independente da área. Seja nas questões espirituais, seja nas questões profissionais, seja na qual for, em aplicando esses princípios que temos ministrado aqui. À luz da palavra, a palavra nos garante que teremos uma existência abençoadora. Amém? Amém? Então, não podemos aceitar, nós crentes, não podemos aceitar de forma alguma, não podemos admitir uma vida espiritual patinando no mesmo lugar. Sem avanços, não podemos admitir na nossa vida e em área nenhuma mesmice. Longe de nós isso. Não podemos aceitar vivermos em águas paradas. Não é? Nós precisamos buscar o novo de Deus, buscar águas novas, buscar conquistas novas. Longe de nós, irmãos, vivermos uma vida de ritualismo religioso, de domingo a domingo, vindo na igreja. Por quê? Porque faz isso, sempre fez, por hábito. Não, pelo contrário, nós precisamos buscar uma vida espiritual de crescimento. E esse crescimento, ele segue a seguinte lógica: ele é progressivo e constante, ele é progressivo e contínuo. Fala comigo, progressivo e contínuo. É progressivo, sabe por quê, queridos? É de glória em glória. O que é isso? É de um nível de intimidade com Deus para um outro nível maior, mais profundo com Deus. A minha experiência, a minha vivência com Deus hoje precisa ser maior que ontem. Nós precisamos viver em níveis progressivos de conquista, de avanço, de intimidade, de unção, de compromisso com Deus, de revelação de Deus. E é contínuo, sabe por quê? Porque ele não para. Não para. Uma vida cristã eficiente, ela não é de corrida acelerada e depois para. Cansa. Não, ela é constante. Ele não tem interrupção. Ele não é um crente que vive altos e baixos. Não, ele é constante, ela é progressiva, de glória em glória e constante, um crescimento constante, contínuo na vida. Esse é o plano de Deus para nós. Então, a essa altura do ano e a esse momento aqui já da nossa pregação, já cabe uma boa análise para nós. Como está o nosso crescimento na fé? Como que foi 2024? Faça um balanço. É bom fazer um balanço, irmãos. É sempre bom fazer um balanço para percebermos aonde estamos. Em 2024 você cresceu espiritualmente, você avançou, ou você está patinando no mesmo lugar? Está aceitando o mais do mesmo, vivendo uma mesmice. Sabe que o que de pior pode nos acontecer é a gente não perceber a nossa condição espiritual. Isso é o que de pior pode acontecer. Sabe por quê? Porque às vezes você está avançando, Deus está te levando a níveis maiores, a níveis mais profundos, você está crescendo, mas não percebe. E aí a gente cai na ingratidão. Em momentos como eu fiz aqui no início do culto, nós fizemos aqui no início do culto, de vamos nos recordar das muitas bênçãos que Deus nos deu em 2024. E se a gente não percebe o mover do Senhor na nossa vida, a gente fica ingrato. A gente fala assim, não aconteceu nada. A gente tem uma mente muito curta e a gente esquece. Então, nós precisamos fazer essa análise constante
para também, se estivermos acomodados, então ignorar, não fazer essa análise é o que de pior pode acontecer na nossa vida, porque a gente, ao mesmo tempo que pode ser ingrato, por outro lado podemos cair, sabe o que é? No comodismo. É assim, sempre foi assim, e é assim, vai continuar sendo assim. E vive uma mesmice, não percebe, não se desafia a viver o novo de Deus. Não se desafia a viver níveis mais profundos. E acaba tendo uma vida ineficiente, ao contrário de tudo que temos pregado. Vai tendo uma existência ineficaz. Fala aí, misericórdia. Misericórdia. 10, 20, 30 anos como crentes ineficientes, ineficazes. Não avançam, não avançam. Então, queridos, o Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo, por uma santa convicção, é que o Senhor tem nos levado a trazer essas palavras. Porque vivemos um tempo de grandes decepções, euforias. As pessoas vão da euforia para a decepção em poucos minutos. Então, eu descobri, queridos, que tão desastroso, ouvindo aqui e ali, percebendo o que acontece na nossa sociedade, sabe que é tão desastroso quanto a morte. Tão desastroso quanto a morte é uma vida desperdiçada. Tão desastroso quanto a morte é uma vida sem propósito. É uma vida vivida em torno das coisas tolas e bobas desse mundo. Uma vida sem propósito. Então, tão terrível quanto a morte é uma vida sem propósito, vivendo para nada, vivendo para si mesmo. Isso é terrível. Isso é terrível. Então, nós buscamos ter um propósito. Amém? Amém? Todo crente busca viver, ter um propósito em Deus. Mas, queridos, nós precisamos buscar algo mais do que isso. Nós precisamos não apenas ter um propósito, mas viver. Fala comigo, viver. Viver este propósito. Não basta apenas ter um alvo. Muita gente tem um alvo. Muita gente estabelece muitos alvos. O bacana é alcançar esse alvo. O plano de Deus é que eu e você tenhamos uma vida eficiente, que alcance os alvos, que viva os pódios que Deus tem para nós. Deus tem postos, tem posições para mim e para você. E você sabe, muitas vezes sabemos, o Senhor já nos revelou, mas nós precisamos alcançar essas posições. E é disso que nós temos falado. Vida eficiente. Vida que alcança, que vive o propósito em Deus. Amém? Amém? É disso que temos falado, numa série de pregações. Você pode assistir depois no YouTube, se você não é como aqui a irmã Ivone, que está anotando, a pastora Cazu que está anotando, a irmã Léo que está anotando. Olha aí, que monte de gente da igreja aqui anotando. Se você não é desses, você tem até uma molezinha. Depois você entra lá no YouTube da igreja e assiste tudo de novo. Não é? É possível, o recurso hoje é possível. Então, eu quero trazer aqui para os irmãos mais um item, mais um ingrediente para aplicarmos na nossa vida, e isso certamente vai fazer de nós mais eficazes no nosso dia a dia. Amém? Amém? Meu irmão, deixa eu dizer, isso tudo aqui que nós temos falado só tem poder, só tem valor se aplicado nas nossas vidas. Fala para o irmão que está do lado, se aplicado. Não basta só ouvir, irmão. Se ouvir é conversinha mole, é filosofia, é papagaiada. Nós precisamos, movidos pelo Espírito, nos acordarmos, nos despertarmos, para pormos em prática muito daquilo que é ensinado, se não tudo. Vamos ser otimistas, vai. Vamos pôr tudo em prática, daquilo que tem sido pregado nesse lugar. Mensagens poderosas de Deus têm sido ministradas. Nós precisamos fazer valer a boa semente que é depositada no nosso coração. Amém? Vou para o primeiro ingrediente, vou tomar uma água aqui. Se queremos termos uma vida cristã eficiente, e nós queremos, amém? Amém? Quantos querem? Amém? Amém? Então, nós vamos precisar encarar e resolver
problemas. Se queremos ter uma vida eficiente, e queremos, então nós vamos precisar encarar e resolver problemas. Amém? Aí já tem menos amém, não é? Porque problema não é coisa boa, não é? Problema não é coisa boa, né? Então eu imagino, hoje de manhã eu estava lá em Jaguariúna, preguei, trouxe essa pregação lá em Jaguariúna e disse o seguinte, né? Imaginemos que a nossa igreja seja uma imensa igreja, tenha 1000 pessoas. Falta mais uns 900 e pouco para chegar aí, mas os outros já estão aqui, amém? Amém? Né? E aí eu digo assim, quantos buscam ter uma vida eficiente, uma vida cristã eficiente? Diga amém. Nossa, né? Faça barulho. Assim, né? E aí eu digo assim, o primeiro ingrediente para alcançarmos essa vida eficiente é encare os problemas e resolva. Ó, dá uma murchada, fala a verdade. Dá um azedume. Queridos, a verdade é exatamente essa, né? É exatamente essa. Hoje em dia, a nossa sociedade, e nós estamos inseridos nela, essa sociedade nos toca, esses valores da sociedade nos esbarram em nós, é inevitável isso, não é? E hoje há um movimento muito grande em priorizar o nosso bem-estar, não é? Priorizar o meu bem-estar, priorizar a minha paz interior, o nosso prazer, e convenhamos, né? Resolver problema não tem prazer nenhum nisso. Não é? Então há um movimento muito grande em valorizar uma vida sem estresse. Não me vem sem conflito, paz e amor. Isso tudo parece muito bom. Mas se queremos viver uma vida eficiente, não vai dar para fugir dos problemas. E buscando essa ideia, movido por essa ideia de bem-estar, tem muita gente fugindo dos seus problemas. Como se isso resolvesse. Como se isso resolvesse. Fugindo dos seus problemas. Vão protelando, imaginando que os problemas vão se resolver sozinhos. E não vão. E não vão. O que acontece, queridos, é que eles só vão crescendo. A gente senta numa bomba e jura que ela não existe. Ela está fazendo barulhinho assim. Vai explodir. Não vai, tá tudo certo. Tem gente que dorme, faz do travesseiro, dorme a bomba é um travesseiro. Vai explodir. Mas ignoram que isso que os problemas, e eles não se resolvem por si só. Isso vai se tornando, queridos, uma bola de ferro no pé, que vai nos atrasando na caminhada, nos tornando ineficientes, nos roubando a energia. Nós vamos tendo uma existência penosa, pesada, e o problema é que nunca resolvemos os nossos problemas. Entende? É isso. Nunca resolvemos. E vamos perdendo a eficiência. Vamos tendo uma existência cansada, difícil, penosa. Aí ele conta a história para você e dá dó, a gente chora com ele. Mas a verdade é que nunca parou para resolver os seus próprios problemas. Então, eu quero trazer o primeiro texto nessa noite, um texto conhecido dos irmãos, que fala de problema envolvendo os nossos relacionamentos. Eu quero ampliar isso nessa noite para que a gente possa estender para outras áreas da nossa vida. Mateus, o capítulo 5, do versículo 23 e o versículo 24, eu vou ler. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que o seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois, volte e apresente a sua oferta. Então, queridos, o texto está falando de desentendimento entre os irmãos. Problema entre irmãos. E o texto nos diz o seguinte, que se você lembrar, e vamos falar a verdade, a gente lembra. Não é? A gente lembra. Só que o que a gente faz? A gente ignora.
A gente ignora e segue sem resolver. E segue sem resolver. Então, isto, quando fazemos o contrário do que orienta o ensinamento bíblico, isso nos rouba o quê? A eficiência. Nos rouba a paz, nos rouba a alegria, nos rouba a autoridade. Somos roubados. Somos roubados. Por quê? Porque não fazemos como orienta o texto. Resolve os problemas. Vai lá e conversa com o irmão. É isso que diz o texto. Então, o texto, assim, ele coloca a questão de deixe a sua oferta. Então, imagine você, irmão, que você chega até aqui para trazer a tua oferta e você lembra, você deixa ela aqui do ladinho. Olha como, é assim que diz o texto. Você deixa o envelopezinho aqui do lado e volta lá e fala, João, por favor, meu irmão, me perdoe. Ou João, puxa, a gente se desentendeu. Será que há algo entre nós que eu estou assim um pouco preocupado? Não, irmão, não tem nada, está tudo certo. Puxa, que alívio. E aí eu volto e venho entregar minha oferta. Sabe a ideia? A ideia do texto, queridos, nos mostra a urgência que a gente tem que tratar os nossos problemas. Não é, vou trazer depois eu vejo o que eu faço. É assim que a gente faz. Só que isso vai nos roubando a eficiência. Vai nos roubando, vamos sendo roubados. Vamos sendo roubados. Então, o texto bíblico, o ensinamento bíblico, nos traz a ideia da urgência com que temos que resolver. Não é depois, é rápido. E isso contrasta bastante com o método que a nossa sociedade nos ensina. Ensina e barrigando, né? O termo é ruim, mas é isso. Você entende exatamente isso. Vai barrigando isso aí. Vai barrigando, porque o tempo resolve, mas não resolve, porque se resolvesse, o texto bíblico diria para nós, se você vier trazer a tua oferta e lembrar que tem algo com o teu irmão, fique tranquilo, depois de 6 meses resolve. Mas não é isso que o texto diz, não é isso que o texto diz. Então, o que o ensinamento bíblico nos traz é que nós precisamos resolver rápido, para que não venhamos ser roubados na nossa eficiência. Então o ensino diz o seguinte, meu irmão, vá até o irmão, estenda a mão, se reconcilie, perdoe, peça perdão, não fique passivo diante dos desentendimentos. É isso que o texto nos ensina. Não fique passivo. O crente maduro, o crente que busca eficiência, ele toma iniciativa de resolver os seus desentendimentos, de resolver o mal entendido. É assim que diz, assim que traz. Este é o ensinamento da palavra de Deus. Então, eu queria ampliar isso. E fazer uma pergunta para você. Qual é o problema do seu casamento? Descubra qual é o problema do seu casamento e encare o problema do seu casamento. Resolva o problema do seu casamento. Qual é? Identifique. Não protela. Não, o tempo não resolve. Encara. Conversa. Senta e conversa. Fala para tua esposa, para o teu esposo, que está aí, fala assim, vamos conversar, é hoje. Fala, aproveita. É hoje. Sabe por quê? Porque protelar não resolve. Os problemas, quando não são resolvidos, eles funcionam como cunha. Os irmãos já ouviram eu explicar essa ilustração da cunha. Artesanalmente, para você rachar uma tora de eucalipto imensa. Não se tinha motosserra, não é? O que as pessoas tinham? Uma cunha. E eles batem essa cunha na tora, dependendo do tamanho da tora, colocam 3, 4 cunhas e vão batendo nelas, elas vão batendo, e elas vão fazendo esse efeito da física. 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, e vai batendo, até que racha. Uma cunhazinha desse tamanho. Racha uma imensa de uma tora. É assim que os problemas agem na vida do casal. Então, o casal vai perdendo a eficiência, vai perdendo o respeito um para com o outro, vai perdendo a admiração, só vai perdendo, até que o casamento se perde.
Por quê? Porque a gente não parou para resolver o problema. 10, 15, 20 anos acumulando problemas. E a gente não parar para resolver. Então, orem juntos. Orem juntos e solucionem os problemas. Resolvam os problemas. Saia essa advertência. Se você já sabe qual é o problema do teu casamento, meu irmão, você já está 90% do caminho andado. Converse, estabeleça um plano e resolva. Se é que queremos ser eficientes, se é que queremos ter uma existência abençoada e abençoadora. Próximo passo, encare os seus problemas financeiros. Encara. Faça um levantamento claro da sua dívida. Não ignore, encare. Estabeleça plano para resolver. Ore ao Senhor, junto à família. Viu? Qual é o nosso problema? O nosso problema é que a gente gasta mais do que ganha. E números não leva desaforo para casa. Se ganha 10, gastou 20, vai terminar negativo. Não tem como, não tem mágica nisso. E a partir de hoje, nós vamos nos organizar e vamos viver dentro do nosso orçamento. Ponto final. E ponto final. Vai doer? Vai. Vai doer. Vai precisar fazer ajuste? Vai. Tem remédio bom, né? Os remédios que a minha mãe faz lá, os chás da minha mãe, vai lá para ver para você. O bom é amargo. Os do Pará lá é assim também, não é não? Não tem chá doce. Remedinho doce não cura, pelo menos era isso que me diziam. Remédio bom é amargo. E nós precisamos encarar os problemas e resolver. Busque em Deus um plano, meu irmão. Eu vou entrar nisso mais adiante. Nós temos o maravilhoso conselheiro, eu vou falar disso logo mais. Mas nós precisamos encarar. Eu vou dar um testemunho para os irmãos. Quando a história é triste e ela será contada, a gente chama de testemunho. É uma história triste. No final a gente chora. Eu trabalhei num banco, um banco vermelhinho. E eu mantive uma conta. Você já ouviu falar de conta bancária de estimação? Eu tinha uma, parecia um pet. Uma conta bancária de estimação. E eu mantive essa conta por muito tempo. E depois de um certo tempo, eu parei de trabalhar com esse banco. Mas não movimentava mais essa conta. E agora eu fui movimentar a conta no banco azulzinho. Mas eu tinha uma conta de estimação, João. E eu mantive ela lá. Só que ela tinha uma taxa administrativa, porque eu tinha um cheque especial. Se eu não me engano, era de R$ 90. Olha que extorsão. Né? Mas eu tinha uma paixão por essa conta. E acontece que eu não mexia mais nela. E passou mais de ano. E eu sabia que todo mês eu era roubado na taxa administrativa. E eu falava assim, eu preciso resolver este problema. E entrava ano e saía ano. E eu preciso resolver. E ia fazendo. Mas isso dá mal-estar, isso dá gastura. Eu tinha que sair da minha casa, ir lá no banco, esperar pelo gerente. E pedir, implorar para o gerente. Eu ia ter que desembolsar um valor que me dava um azedume. Eu ia ter que jogar dinheiro fora. E eu fui barrigando isso, meu irmão. E eu preciso confessar para vocês que eu estava começando a ficar com medo de resolver esse problema. Porque eu começava a fantasiar o quanto que ia estar lá essa dívida. Eu falei assim, nossa, deve estar em mais de... Sabe, vai estar em R$ 1.000 esse negócio. Porque 90 e o dinheiro desse povo rende um juro retado. Até que, fazendo o curso CRAU, eu resolvi encarar o meu gigante. E fui lá no banco, humilde. Fala comigo, humilde. Com soberba a gente não cata nada. Eu fui humilde. E cheguei lá para o gerente e falei assim, puxa, eu queria conversar com você. Eu sou ex-funcionário do banco. Na minha época chamava funcionário. Né? Ele falou, para
colaborador? Isso mesmo, colaborador. Né? Eu já subi um degrauzinho, né? Eu precisava fechar, essa é uma conta que eu tenho há muitos anos e tal. Puxa, tal, não sei o quê, papapá. Tem aqui algumas taxas administrativas, aquele negócio estava me roendo tudo. Eu com mal-estar para escutar o quanto estava. E aí ele me falou, não lembro exatamente o valor, mas algo que deu aquele... Eu falei assim, puxa, eu queria pedir uma gentileza de você me isentar dessas taxas. Afinal, eu não usei a conta. Ele fez assim... Faz assim, eu não posso, isso é contrato? Eu falei assim, não, faça o teu melhor. Mas quando o senhor ficou negativo, o senhor pegou um dinheiro emprestado do banco. E em cima desse valor, enfim. Vamos dar uma pausa no testemunho? Ignorar o problema resolveu o problema? Não. Adiar, ir empurrando com a barriga resolveu? Não. Só piorou. Aquilo que podia ser R$ 100 lá no primeiro mês, agora já estava bem grandão. Já estava apavorando. Então, queridos, com a graça de Deus, enfiei a mão no bolso, paguei. E fechei a conta. Resolvi o problema. Encarei e resolvi o problema. Pode não parecer grande, mas coisas como essa têm roubado o teu sono. Coisas como essas vão crescendo, vão se agigantando nas nossas vidas. E é um probleminha aqui, é um probleminha ali, mas outro lá, e outro aqui, um no casamento, outro nas finanças, outro com o irmão, outro com o cunhado, outro com o sogro, no entendimento com o pai. Pronto. Viu? De repente, nós estamos carregando pesos enormes que nos rouba a eficiência. Vem para a igreja. Cansado. Vamos colocar em pé, queridos. Vamos adorar ao Senhor, exaltar o nosso Deus. Adora o Senhor. Como é que adora o Senhor? Com uma existência penosa, amarrado, dominado pelos problemas. Vamos encarar os problemas, meu irmão, no nome de Jesus. Amém. Amém. Encare os problemas na vida profissional. Eu estou olhando aqui para o irmão Denivan, é um exercício que ele fez, e é por isso que ele está aqui. Porque tinha uma agenda impossível. Podia estar talvez um culto por mês, não é isso, Denivan? Até menos. O coração sempre esteve aqui, mas, enfim, encare os problemas. Meu irmão, aos 40 anos eu precisei mudar de profissão. Sabe por quê? Porque eu trabalhava de 10 a 12 horas por dia. A Claudinha trabalha na mesma área que eu trabalhava. Sabe como é que é a agenda lá. Essa altura do ano, cara, era uma loucura. E nasceu a Bia. E eu falei assim, não, eu estou tendo filho para cuidar. Não é? Então não vou trabalhar mais 12, vou trabalhar só 11. Só 10, vai. Com muito esforço, irmão, com muito esforço. Consegui trabalhar só 10. Depois veio o Samuel. E eu falei assim, não, eu preciso mudar de profissão. Sabe por quê? Porque eu tinha disposição, vontade para servir ao Senhor também, para exercitar os meus dons, os meus talentos na casa de Deus, para abençoar pessoas, para abençoar outras pessoas, para viver para o reino. Não para viver só para mim mesmo, para viver e ter uma existência abençoadora. Mas sabe o que é? Eu tinha disposição. O que eu não tinha era energia e tempo, porque eu chegava em casa acabado. Eu chegava em casa acabado. Então, encarei o problema, coloquei diante de Deus. Sabe o que aconteceu? Mudei de profissão com 40 anos. Aquilo que eu investi na minha vida por muito tempo, me dediquei 14 anos nessa profissão que deixei, virei para trás, virei as costas, atravessei a ponte e quebrei a ponte para não ter volta. Para não ter volta. E fui viver uma outra vida. E hoje eu dou graças a Deus. Trabalho 8 horas por dia. Se precisar trabalhar mais, posso, mas não vou. Por quê? Porque a gente tem algo mais a fazer do que trabalhar. Encara. Isso tem roubado muitas famílias, roubado da vivência de ver os filhos crescer. Encara. Precisamos trabalhar é uma bênção, mas com a intensidade certa. Tudo que passa dos limites nos rouba a eficiência, nos rouba, é peso. Então,
Nós precisamos encarar os nossos problemas. Já está convencido, amém? Agora, falei, agora. Nós precisamos encarar os nossos problemas, mas para resolvê-los, nós precisamos do poder do Espírito Santo. Não é no nosso ímpeto, não é na nossa força, não é do nosso jeito, não é na peitada, é no poder do Espírito Santo. Nós temos um recurso inigualável, nós temos um recurso poderoso. Eu não resolvi o problema da minha profissão chegando lá no meu antigo emprego pedindo demissão. Eu não vou trabalhar mais nisso, ponto, me demito. Não foi assim. Foi um plano estabelecido em Deus. Então, o poder que move os crentes, o poder que move a igreja, é o poder do Espírito Santo de Deus. O crente eficiente, ele não se move pelos seus ímpetos, ele dá um estalo e começa a fazer doideira, fazer loucura. Não, o crente eficiente, ele se move no poder do Espírito Santo. Orientações de Jesus aos crentes. Lucas, o capítulo 24, o versículo 49, Jesus está dizendo aos seus discípulos. Tem discípulos de Jesus aqui? Amém? É para nós. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do quê? De poder. É a promessa do Senhor Jesus de nos enviar o Espírito Santo. Aquele que nos conduz, nos guia a toda a verdade. Em Atos, o mesmo Jesus, Atos, o capítulo 1, versículo 4, ele está falando com os seus discípulos. Tem discípulos de Jesus aqui? Amém? Fala de Jesus a nós. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém. Ele está recordando os seus discípulos daquilo que ele já havia dito. Mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Versículo 8. Mas receberão o quê? Poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Então, meus irmãos, nós precisamos resolver os nossos problemas, mas a solução definitiva, eficaz, eficiente, vem do Senhor. Vem do Senhor, não vem da força dos nossos braços. O crente, o que faz o crente eficiente é um poder que vem do Espírito Santo. Está disponível a todos nós. Então, quando nós negligenciamos esse relacionamento com o Espírito Santo, com Deus, né? Esse relacionamento com o Espírito Santo, quando nós não oramos, quando nós não consultamos o Senhor, quando não ouvimos, ou se ouvimos, não obedecemos, isso nos faz ineficientes, nos tornamos crentes carnais. Crentes dirigidos por si mesmos, crentes movidos pelos seus ímpetos, crentes carnais, crentes movidos pelas suas emoções, crentes emocionais, crentes ineficientes, crentes que vivem uma gangorra espiritual, cheio de altos e baixos. E quando você faz uma análise mais detalhada da vida dele, você percebe que tem mais momentos de baixa do que de alta. Quando você faz uma análise detalhada, crentes carnais, crentes emocionais, eufóricos, um dia está lá em cima e 10 dias está lá embaixo. Um dia está lá em cima e 20 dias está lá embaixo. Até tem um dia que não volta, fica lá embaixo o tempo todo. Por quê? Porque não se move no poder do Espírito Santo, não cultiva esse relacionamento com o Espírito Santo, não recorre ao maravilhoso conselheiro. Que habita aonde? Faz assim, ó, aqui. Não tem como estar mais perto. Não tem como estar mais perto. Ele habita dentro de nós. É isso, meu irmão. É isso. Então, nós precisamos fazer planos. É claro que precisamos fazer planos.
mas em companhia do Senhor. Na companhia do Senhor. Nós vamos fazer planejamento para 2025? Com certeza. Já precisamos estar avançado nisso. Como igreja, estamos bem avançados nisso. Estamos no detalhe final. Mas sabe o que é? Na companhia do maravilhoso conselheiro. Então, o texto de Provérbios nos mostra, Provérbios, o capítulo 3, do versículo 5 ao versículo 10, nos mostra o que é viver debaixo da liderança do Espírito Santo. Nós temos disposição de resolver os nossos problemas, mas quem vai nos liderar nessa solução, nesse passo a passo, nesse plano, é o Senhor. Então, aqui tem ensinamentos profundos para nós. Eu quero ler com você Provérbios, do capítulo 3, do versículo 5 até o versículo 10. Aqui vai ter um passo a passo brilhante. Confie no Senhor. De que forma? De todo o coração. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Reconheça, confie no Senhor, e ele endireitará aquilo que está torto. Ele vai colocar em retidão aquilo que está torto, vai resolver os problemas. Vai nos dar graça para resolver os problemas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e afasta-se do mal. Isso dará saúde ao seu corpo e vigor aos seus ossos. A dependência do Senhor, a construção de um plano não apoiado no nosso entendimento, na nossa sabedoria, na nossa filosofia, não, é em companhia do Senhor. Vai endireitar os caminhos, vai tornar a nossa existência eficiente, eficaz. E sabe o que é? Vai fazer bem para a nossa saúde. Você vai dormir bem, até os ossos são curados, até a osteoporose cura. Entende? Por quê? Porque há um poder de Deus. Isso dará saúde ao seu corpo e vigor aos seus ossos. Honre ao Senhor com os seus recursos e com as primícias de todas as suas colheitas. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Então, queridos, o que esse texto nos ensina? É viver debaixo da liderança do Espírito Santo. Cristo nos salva, Jesus nos salvou, mas o Espírito Santo é que nos capacita com poder para vivermos uma vida eficiente. Amém? Amém? Liderança do Espírito Santo, dependência do Senhor. Então, eu converso bastante. Quem olha de fora acha que eu estou ficando louco e conversando comigo mesmo, mas não é. Eu estou conversando com o Senhor. Entende? Então eu estou ali naquele papo. Não é um amiguinho imaginário. Não, é o Senhor que está presente. E eu falo, não, o que o senhor acha? Eu estou pensando de ir por aqui, por ali, por... Deus, não, tudo bem, mas o senhor concorda comigo? Deus, senhor, não concordo, é por aqui. Não, tudo bem, então tá certo. Convém obedecer. E a gente vai escrevendo e registrando. É assim que nasce. Não nasce de uma paralisia, meu irmão. Porque crente tem uma coisa de extremo, e coisa de extremo não é de Deus. Então, se não, enquanto Deus não falar, enquanto o céu não rachar, enquanto o Senhor não me enviar um anjo, para com isso. Pode acontecer, mas pode não acontecer. Deus fala de forma simples, Deus fala ao nosso coração, Deus fala na nossa mente. Construa o plano junto com o Senhor. Senhor, põe a tua mão. Eu estou pensando assim, o que o Senhor acha? Deixa Deus falar. Ouça o Senhor. Fique em silêncio na presença dEle. Construa um plano com Ele. Esteja sensível à voz do Senhor. E obedeça, né, a orientação dEle. Então, amado, encare os problemas, porque não vai nos faltar recurso. O Espírito Santo, o maravilhoso conselheiro, está ao nosso lado. O Senhor nos deixou a Bíblia, a palavra dEle. A palavra dEle nos instrui
A palavra revelada está na nossa mão, disponível. O texto de Salmo 119, o versículo 5, fala que a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Quem se dirige pela palavra de Deus não anda em trevas. Quem se dirige pela palavra de Deus não tropeça. Eu vou aumentar isso, queridos, vou ampliar isso. Quem se dirige pelos princípios da palavra não faz mau negócio. Posso ouvir um amém? Só pela palavra. Mas nós temos um outro recurso. Nós temos o Santo Espírito que fala ao nosso coração. O texto de João 14, 26 fala: contudo, o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará vocês o quê? Todas as coisas, e fará com que vocês se lembrem também de tudo que eu disse, de tudo que foi dito. Viu? Nós temos um conselheiro que nos ensina o quê? Todas, fala comigo, todas as coisas. Quem se guia pela palavra, quem ouve o Espírito Santo, não faz mau negócio. Quem se guia pela palavra, percebe se o negócio está dentro de princípio, dentro dos nossos valores, se isso está coerente com os nossos valores. E às vezes, mesmo estando, tem uma voz interior que diz: cai fora. Fala aí pro teu irmão do teu lado aí: cai fora. Cai fora. Esse negócio está estranho, cai fora. E aí o que a gente faz? A gente é teimoso. Oh, Jesus. E o Espírito Santo fala: cai fora. E aí ele manda o pastor falar para você: cai fora. Cai fora, irmão. Em outras vezes, Deus fala: você está tremendo de medo. E Deus fala: vai, assina. Eu estou validando, vai, eu estou contigo. Quem se guia pela palavra não caminha em escuridão, não caminha em engano. Quem tem o maravilhoso conselheiro que nos instrui a todas as coisas, meu irmão, tem uma existência eficiente. Sabe, queridos, eu fico admirado com alguns crentes. Eles têm uma assistente virtual. Oi, Alexa. Alexia. Qual que é o certo? Alexa. Oi, Alexa. Aí a Alexa começa a falar com ele, viu? Nada contra, tá? Não precisa meter o martelo na Alexa. O que eu quero te dizer é que é o seguinte: nós temos um maravilhoso conselheiro. E tem crente: Alexa, qual é a cotação do dólar? Aí a Alexa vem com a notícia do inferno. O dólar está a 6,50. E a expectativa, tendo em vista as falas do senhor presidente, é que ele vai bater em 7. Eu quero, ai meu Deus. Aí que ele vai orar. Viu? Nós temos um maravilhoso conselheiro que habita em nós. Diga bom dia para ele. Comece o teu dia consultando quem realmente interessa. Comece o teu dia consultando o céu e não o inferno. Comece consultando quem tem poder e autoridade sobre todas as coisas. E não, queridos, as circunstâncias desse mundo. Enfim, viu? Alex é só um brinquedinho de adulto. Nós temos um maravilhoso conselheiro, meu irmão, que nos guia toda a verdade. Nós temos a palavra que é luz para o nosso caminho, para o nosso dia, para a nossa existência. Então, o último item, que é o Provérbios, acho que 3, o versículo 9, nos ensina para uma existência eficiente, que encara o problema, que se move pelo poder do Espírito Santo, que honra a presença do Senhor. Sabe que, irmão, ter a presença do Senhor, muita gente tem. Muitos cultos têm a presença do Senhor. Mas o grande lance é honrar a presença, é interagir com a presença, é honrar a presença do Senhor. Então, honre o Senhor. Honra o Senhor. Fala para o teu irmão: honra o Senhor.
Honra o Senhor, adora o Senhor com intensidade, com vibração, entregue ao Senhor algo que te represente, entregue adoração, entregue louvor, entregue palma, júbilo, sorriso, lágrima, entregue ao Senhor o seu suor, entregue ao Senhor também os seus recursos. Traga ao Senhor em gratidão ao Senhor pelo muito que Ele já fez. E fala, eu louvo a Deus e honre ao Senhor, inclusive com os seus recursos. Porque quem assim faz, tem uma consequência. Passa lá. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios. Os seus lagares transbordarão de vinho. Isso fala de uma existência, uma vida plena, abundante. Transbordar, meu irmão. Transbordar é derramar mesmo, a ponto de você ficar desesperado. Você fala assim, Wilson, traga lá a bacia, traga o balde, vem aqui e pega, porque está transbordando. Sabe o que é transbordar? É que você fala, rapaz, tem tanto que está até desperdiçando. João, você não quer? O João fala assim, rapaz, está transbordando aqui também. Denivan, você não quer? Puxa, pastor, aqui também está transbordando. Nós vamos transbordar de bênção na vida de outros que não conhecem a Cristo, que não está vivendo a mesma realidade. Existência eficiente, vida cristã eficiente é plano de Deus para as nossas vidas. Amém? O que basta é nós nos posicionarmos em fé, em coragem, sairmos da paralisia, sairmos do medo, sairmos do comodismo, sairmos da covardia e encararmos os nossos problemas. Encararmos os nossos problemas. Eu acho que eu pulei um texto, queridos. Com certeza eu pulei o texto. Sabe o que é? Problemas faz parte da existência humana. Não é porque tem problema que está tudo errado. Inclusive, há problemas, há coisas boas que nos trazem problemas. Então, a igreja de Atos, o último texto que eu quero ler com os irmãos, é Atos 6, o versículo 1 ao versículo 4. Eu deveria ter lido antes, mas ele cai bem nesse momento. Olha isso aqui. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, a igreja estava crescendo. É coisa boa, não? É muito bom. É o que oramos, inclusive, para que aconteça na nossa igreja. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega faziam o quê? Murmuravam na igreja espiritual, na igreja do mover do Espírito, referência para todos nós. Tinha gente murmurando contra os judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. Viu? O ambiente, mesmo num ambiente ungido, mesmo num ambiente espiritual, cheio da presença de Deus, nós vamos ter problemas. Nós vamos ter problemas. Na igreja que é referência para nós, um irmão estava murmurando contra o outro. A gente não suporta isso. Pense numa coisa que me dá um azedume. É o irmão murmurando contra o outro. Mas na igreja que é referência para nós, cheio do poder do Espírito, tinha irmão murmurando. Tinha problema. Tinha problema. Tinha problema. Mas os discípulos, os apóstolos, na igreja dos apóstolos, era liderada por um conjunto de apóstolos. Eles encararam o problema e solucionaram. Você conhece o texto? Você conhece o texto? Então, se na igreja primitiva, meu irmão, cheia do Espírito Santo, liderada pelos apóstolos, tinha problema, o que dirá no teu ministério? Vai ter problema? Que dirá na nossa igreja? Vai ter problema? É claro que vai. Faz parte da existência humana. Mas nós também sabemos que Deus há de nos dar sabedoria. Fala comigo, sabedoria. Sabedoria para resolvermos os nossos problemas. O que não podemos é protelar. O que não podemos é achar que as coisas vão se resolver sozinhas. Nós precisamos encarar os nossos problemas, porque é certo que Deus nos dá sabedoria, nos dará sabedoria. Nós não temos uma Alexa, nós não temos um
à nossa disposição uma inteligência artificial. Nós temos o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Nós temos Cristo Jesus no nosso coração. O Espírito que nos guia toda a verdade habita em nós, está disponível a nós 24 horas por dia. Até quando dormimos, Ele intercede por nós, Ele está ao nosso favor. Amém? Amém. Que Deus possa nos abençoar individualmente, que Deus possa nos abençoar como família, que Deus possa nos abençoar como igreja. O problema faz parte da existência humana. O dia que acabar, a gente está no céu, a gente está com Cristo. Até lá, nós vamos encarar e vamos resolver um a um, movidos pelo poder do Espírito, liderados pelo Espírito Santo de Deus, norteados pela palavra. Não tem erro, meu irmão. Vai dar certo para a glória do Senhor. Amém? Vamos nos pôr em pé, vamos orar. Vamos orar para que a gente possa avançar